Boa tarde a todos os presentes. Hoje, uma participação especial aí de muitos colegas, estagiários de outras unidades da Procuradoria. Muito boa tarde aí, prazer recebê-los. Bom, para nós que estamos desenvolvendo esse projeto de orientação dos estagiários sobre os temas da Procuradoria, a gente tentando uma interação para compensar esse período de ensino que estamos perdendo aí durante a pandemia, né? Só um minuto, deixa eu fechar meu áudio aqui. Durante esse período que estamos perdendo aí, sem atividades, estagiários praticamente em casa, sem aprender nada, que é o objetivo, né? Então, hoje, separei um teminha para a gente trabalhar, que é penhora. Um tema muito amplo. Minha ideia inicial talvez seja dividido em uma, duas ou três partes, conforme a gente for conseguir trabalhando. Fiz um esqueminha aqui para a gente seguir. A gente vai trabalhar um pouco diferente dos temas que trabalhamos na semana anterior, que era prescrição, que aí tem muita gestão de sistema, muita coisa. Tentei trabalhar com vocês abordando tudo isso, mas no tema de penhora, a gente vai trabalhar mais dispositivos legais, vou abordar um outro entendimento, alguma jurisprudência, para a gente ir trabalhando aí de uma forma mais que flua. Para quem ainda não participou, deixar claro que todos os questionamentos, perguntas podem ser feitas aí no chat, meu chat fica aberto aqui. Enquanto eu estou falando com vocês, estou olhando aqui as coisas que vocês estão mandando. A gente já vai conversando, trocando uma ideia para que o nosso encontro seja o mais rico possível, certo? Eu vou iniciar uma apresentação aqui, como já é de praxe. Deixei o Código de Processo Civil aberto aqui para a gente trabalhar nos artigos. A gente vai acompanhando, trocando uma ideia. Para quem não sabe, eu gosto muito desse tema, especialmente porque antes de ser procurador, eu era oficial de justiça. Então, estamos aí já há um tempo nessa luta com a construção de bens. Vamos lá, então. Vou iniciar a apresentação aqui para a gente já ir olhando os artigos. Quem não conseguir seguir a apresentação, porque está usando o celular, não der para ler na tela do celular, pode abrir o Código de Processo Civil aí que a gente vai trabalhando, certo? Por aí, gente, tem muita gente entrando. Larissa, as apresentações serão disponibilizadas. Os vídeos eu já estou gravando aqui, logo a gente vai disponibilizar para vocês aí no YouTube. Só tem um tempinho para eu carregar aqui. Logo eu mando nos grupos de procuradores aí. Vamos lá, gente. Vamos começar pelo conceito de penhora. E, estranhamente, ele não está aqui no início. A penhora começa aqui na seção 3 do Código de Processo Civil, né? E ele não está aqui. O conceito de penhora está no artigo 839 do Código de Processo Civil. Quando diz: considerar-se a feita a penhora mediante apreensão e depósito dos bens, lavrando-se um só ato, se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Então, e aí, partindo desse conceito, eu vou chamar a atenção de vocês. O conceito de penhora é um ato jurídico consistente na apreensão e depósito de determinado bem, seguida da lavratura de um auto ou termo. Beleza? Então,
desse conceito a gente já consegue tirar uma noção inicial, e aí vou chamar a atenção aqui para os nossos estagiários sobre um tema bem recorrente nas nossas defesas. A penhora ela é um ato complexo. Ela consiste na apreensão e no depósito do bem. Então, só apreendeu não está concluída a penhora, não tem penhora. Os oficiais de justiça, por uma falha técnica, normalmente lavram autos de penhora e fazem lá. Penhorei no dia 18 de junho de 2020 o imóvel descrito na matrícula número 123 do tal cartório, com as medidas tais, características tais, porém, por não encontrar o executado, nem pessoa que o represente, deixei de depositar o bem. Isso não é penhora, gente. Se não depositou o bem, não tem penhora concluída. E aí, muitas vezes, a gente tenta ficar intimando o executado, a gente fica pedindo, intima o executado, intima, e tudo, sem pedir para nomeá-lo como depositário. Vai uma intimação da penhora, ele não é nomeado como depositário, o bem fica sem depositário lá na frente, quando o processo já está lá com o bem em leilão, às vezes até já arrematado, o cara vem com uma exceção de pré-executividade e fala aqui, eu não fui depositário, o bem não ficou sob depósito de ninguém, então não teve penhora. Vai anular tudo. É uma falha boba, né? Uma falha boba a gente pensar nisso aí, mas é um erro recorrente, assim, especialmente por culpa dos oficiais de justiça mesmo, mas que a gente tem condição de analisar. Então, chegou o processo na procuradoria, você olhou lá, auto de penhora. Confirma lá se no final do auto, normalmente, tem lá a nomeação do depositário, quem é aquele depositário, foi o executado, foi o gerente da empresa, foi outra pessoa que a gente indicou, pediu para indicar, não tem ninguém, deixou de depositar, a primeira coisa que você tem que pedir, antes da intimação do executado sobre a penhora, é para nomear um depositário. E como tem gente do país inteiro aqui, né? Não sei como é que acontece nos outros tribunais, aqui na primeira região, especialmente nas subseções que trabalhamos, que é Uberaba, Passos e São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, a gente não tem nenhum depositário judicial. E a gente não está autorizado a ser depositado os bens também. Então, acaba que a gente tem que achar alguém para ficar como depositário. O depositário não necessariamente tem que ser o executado. Pode ser qualquer pessoa que a gente indique. Inclusive, ele tem direito à remuneração. A gente tenta fazer com que os leiloeiros fiquem com veículos e tal, mas até hoje a gente não conseguiu nada. Então, em tese, os bens precisam ser depositados com o executado. E a gente vai falar melhor do depósito mais para frente. Só para dar uma contextualizada aí no conceito. Como onde a gente leu aqui no 839, é um ato formal e ele vai ser instrumentalizado em um auto ou em um termo, que também é um ato formal, né? A gente vai falar melhor disso mais para frente também. Vou voltar aqui. Nosso próximo tópico, separei para a gente trabalhar, é o objeto da penhora. Artigo 835 do CPC. Certo, vamos lá. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. E aí, bem lá. Dinheiro, essa ordem de incisos aqui é uma ordem subsidiária, né? Os que estão em uma posição topográfica superior são preferíveis aos que estão em posição topográfica inferior. Então, nessa lógica, o dinheiro, que é o inciso 1, ou depósito, aplicação financeira, é o bem prioritário na ordem de concessão legal. Enquanto lá no inciso 13, outros direitos. Então, todos os outros direitos que não estão dentro do inciso, ele é um rol de números apertos, né? Pode ser qualquer outro bem que tenha valor, mas que segue essa ordem de preferência. Dinheiro, título da dívida pública da União, cotação em mercado, títulos e valores imobiliários, veículos de via terrestre, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples empresárias, percentual do faturamento, pedras e metais preciosos,
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, de alienação fiduciária e garantia, ou direitos. E aí, vem já o parágrafo primeiro, esclarecendo uma dúvida, vou explicar isso melhor em outras palavras, mas vamos lá. É prioritário a penhora de dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Pera lá. Então, é o seguinte, penhorou dinheiro é dinheiro e pronto, você não pode pedir substituição de penhora em dinheiro. Nas demais hipóteses, ou seja, nos outros incisos, o juiz pode alterar a ordem, ou seja, ele pode colocar um semovimento na frente do veículo, seguindo aquele princípio geral da execução, espero que todos já tenham visto, que é o princípio da menor onerosidade ao devedor. A gente vai falar dele mais para frente um pouquinho. Então, o juiz pode inverter essa ordem. Eu vou abrir aqui a LEF, porque a ordem dela é um pouquinho diferente, e a gente segue ela, né? O critério da especialidade, lei especial sobrepõe a geral, a execução fiscal é regida pela LEF. Vamos lá. Artigo 11 da LEF, Lei 6830 de 1980. A penhora ou arresto de bens obedecerá a seguinte ordem: dinheiro, títulos da dívida pública, bem como título de crédito, tem cotação em bolsa, pedras, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis ou semoventes, direitos e ações. Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, bem como plantações. A penhora efetuada de será convertida em depósito. Tá, beleza, gente. Beleza. Então, estamos aqui na ordem da LEF, já falamos a ordem do CPC. Chamar uma atenção de vocês aqui. Por que eu falei do CPC também, se a gente mexe com a execução fiscal? Nas execuções de honorário de sucumbência, a gente segue a regra do CPC, certo? Ela é uma execução comum, então a gente segue a ordem de preferência. Por mais que elas são muito parecidas, mas a gente segue a regra do CPC, beleza? Então, a gente vai acompanhar lá pelo 835, certo? E aí, mas já avançando aqui para o próximo tópico, as substituições, essas coisas a gente vai falar mais na frente, por isso que eu não vou falar agora. A forma da penhora. E aí, voltando lá no nosso conceito, que fala de um ato formal, celebrado por auto ou termo, beleza? Aqui está a fórmula 838. Eu tenho um rascunho aqui para não ficar perdido. 838. Vamos lá. A penhora será realizada mediante auto ou termo. E aí, voltando lá, quando a gente recebe o processo, que a gente vai analisar um auto de penhora, via de regra, essas coisas, indicação dia, mês, ano, lugar que foi feita, nome do executante executado, descrição dos bens penhorados com suas características e nomeação do depositário, essas três primeiras aqui, via de regra, são feitos pelos oficiais. Estão lá no modelinho dele, não é? A nomeação do depositário é que é o X da questão. Então, assim, em tese, quando o oficial deixa de nomear depositário, o auto está incompleto. Quando nomeia esse depositário, necessitaria de se fazer ou um auto de penhora complementar, um termo de penhora complementar para fazer essa nomeação depositária. Ah, mas se juiz nomear por decisão, tem nulidade? Gente, tem nulidade. Mas eu não vou abordar esse tema, não é o nosso tema de hoje, mas lembrem lá que no processo civil brasileiro existe aquele princípio, né? Paz de nullité sans griffe. É bonito, né, a palavra? Que significa que a nulidade não será declarada se não houver prejuízo. Ou seja, se o juiz nomeou o depositário, a pessoa foi intimada, aceitou o encargo, está guardando os bens, acabou. Tem nulidade no auto? Tem, uma nulidade formal. Mas instrumentalidade das formas, não tem prejuízo, a nulidade não vai ser pronunciada. Então, toca o barco, deixa a execução rodar. A gente não se apega a detalhes formais assim, não. Beleza? Aqui, e eu vou chamar uma atenção da prática também para a gente
diferenciar o auto ou o termo. Qual que é a diferença de auto de penhora e termo de penhora? O auto de penhora é feito pelo oficial de justiça quando o ato judicial é praticado fora das dependências do juiz, ou seja, fora do fórum, da subseção judiciária, da secretaria da vara. O oficial de justiça foi lá e constatou uma situação. Ah, mas o auto é de penhora e avaliação sempre? Não. Ele faz penhora e avaliação porque ele aproveita o ato. Mas ele pode ser só um auto de penhora. Ou ele pode ser só um auto de avaliação. Todo ato praticado fora da sede do juízo é um auto. Certo? Ele é formalizado por um auto. Ah, mas eu vi uma inspeção judicial e o escrivão fez um termo. Ele fez errado. O nome técnico para atos praticados fora da sede do juízo é auto. E, em contrapartida, né, todos os atos praticados na sede do juízo são termos, seja ele feito pelo oficial de justiça, seja ele feito pelo escrivão, analista, chefe de secretaria, ou o nome que vocês deem aí para cada fórum, tem um nome diferente, mas é isso aí. Todos os atos praticados dentro da sede do juízo são termos. Então, a diferença está só no nome. Porque no termo de penhora, o servidor responsável vai escrever lá a mesma coisa que está escrito no auto. No dia tal, hora tal, fica penhorado, bem tal. O depositário vai ser fulano de tal e pronto. Intima ele do depósito. O depósito, gente, aí já vou avançar para esse tema. Ele é, como eu falei no início, condição essencial da penhora. Certo? Então, estamos aqui no 840. Serão preferencialmente depositados. Destaque-se que o termo é preferencialmente, ou seja, não necessariamente. Ou seja, pode ser depositado em poder de outra pessoa. As quantias em dinheiro, papéis de crédito, pedras preciosas, metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, em Banco do Estado ou Distrito Federal que possua mais da metade do capital social integralizado. Ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Via de regra, todos os tribunais têm convênios com bancos para fazer esses depósitos. Então, por exemplo, TJMG faz no Banco do Brasil, os TRFs fazem os DJEs na Caixa por obrigação legal, né? Cada tribunal tem sua respectiva regra. Os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos, os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depositário judicial. Aí vem lá, né? Ah, mas aqui não tem depositário judicial. Eu acho, inclusive, que foi uma falha do CPC 2015, que, pelo menos aqui nos lugares que já passei, já trabalhei aqui no TJMG, no TRF1, no TJ Goiás, no TJ Mato Grosso, nos TRTs de Mato Grosso, de Minas, já vi coisas do TRT de Goiás, e não existe essa figura de depositário judicial. Então, assim, na minha opinião, o CPC falhou em prever isso aqui, mas mais para frente vocês vão ver que ele criou uma válvula de escape para essa figura. Os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios, os instrumentos necessários ou úteis da atividade agrícola, mediante calção idônea e poder do executado. Deixa eu ver se tem mais alguém esperando para entrar aqui. Não tem mais. Beleza. E aí, vamos lá. No caso do inciso 2, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente, ou seja, obrigatoriamente em poder do exequente. Se não tiver, o exequente vai ficar com o bem. Aí já vem uma outra válvula de escape. Os bens poderão ser depositados em poder do executado, nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Ou seja, os bens só serão depositados em poder do executado quando forem de difícil remoção ou quando o exequente anuir. Ah, mas o oficial de justiça depositou de ofício o bem em poder do executado. Pode? Não. Agora, você pegou o auto. Mesmo que a gente não concordou, não anuiu, o bem já está depositado em poder executado. A gente fazenda nacional, que eu digo, né? Por que a gente contestaria esse depósito se a gente anuiria de qualquer jeito?
entendem que é a instrumentalidade das formas. Então, deixa rodar. Não tem nulidade mesmo, a gente ia pedir para depositar em poder executado de qualquer jeito. Então, deixa rodar. Para os estagiários, que acredito que muito em breve terão uma carreira jurídica pela frente e, quem sabe, seus próprios escritórios de advocacia atuarão em execuções comuns, uma das coisas mais interessantes na advocacia privada, na prática, e bem falar da minha experiência anterior, né, seria a apreensão dos bens e a retirada deles da posse dos executados. Quando você faz uma penhora e o bem sai do poder executado, o interesse dele em pagar a execução nasce. Enquanto o cara está usufruindo do bem, ele não quer nem saber. O processo está rodando e ele deixa o negócio acontecer. Quando você toma a coisa dele e fala, ó, agora quando você parcelar, que você pagar, você pega isso de volta, ele muda de figura, você muda o pensamento dele. Na minha opinião, inclusive, isso é uma falha da execução federal, a gente não ter pessoal encarregado de ficar como responsável por esses bens. Sim, a ideia da União é que isso gera custo, né? Tem um custo aí alto para manter. Mas muitas vezes, os bancos, inclusive, têm uma conduta de colocar esses bens em depósitos particulares e como quem deu causa da execução foi o executado, foi o réu, quando ele, por exemplo, paga a dívida e quer restituir o bem, quer pegar de volta, os custos do depósito são imputados a ele. Ou seja, para ele tirar o bem lá do depósito, ele tem que pagar o valor que ficou lá. O bem ficou lá um ano cobrando de água. O carro, por exemplo, ficou no pátio um ano. Não importa, é para ele tirar o carro do pátio, mesmo que ele pagou a dívida, ele tem que pagar diárias. A despesa do depósito corre à custa do executado, não corre à custa do exequente, não. Agora, e se o executado não pagar? E se o bem for a leilão? Lógico, aí o exequente tem que dar um jeito, né, de pagar, porque o depósito não vai ficar no prejuízo. Beleza? Aqui vem as joias pedras preciosas, poderão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. Vamos pro. Na verdade, eu vou chamar a atenção no depósito aqui para essa questão que eu estava falando, desse preferencialmente. O que esse preferencialmente significa? Todas essas regras aqui são regras sugestivas, ou seja, se não teve manifestação sobre isso aí, ou seja, a gente, por exemplo, eu quero que deposite o bem em poder do leiloeiro, que é um depositário particular. Eu posso? Pode, cara, pode. Se o leiloeiro aceitar, ele vai informar a remuneração, você fala para o juiz quanto que é a remuneração, se o juiz deferir, beleza, pode ficar em poder do depositário lá. Tem regras específicas aqui no Código de Processo Civil, você procurar aqui, eu não vou procurar agora, mas o depositário judicial, o depositário responsável, tem regras específicas para ele seguir, quanto ao depósito, conservação da coisa, remuneração e etc. Então, você pede lá, o juiz deferiu, apreende o bem, o oficial de justiça vai lá, penhora, apreende, entrega para o leiloeiro, ele leva, põe no pátio dele lá, quando ele vender, ele recebe, ele já tira o dele, ou ele acrescenta no preço da arrematação e pronto. Não, deixa rodar. Entenderam? Não tem, assim, necessariamente que se seguir essa regra. Eu quero indicar a empresa, o sócio administrador da empresa sumiu. E eu preciso nomear um depositário. Não tem sócio administrador da empresa, não tem responsável. O que eu faço? Indica alguém. Pede para o juiz indicar alguém da confiança, indica um perito e pede para o juiz fixar a remuneração. Juiz, indica alguém aí do juiz da sua confiança ou indica um perito aí para ficar como depositário, fixa a remuneração dele para ser paga no final do processo, quando alienar o bem e tudo, e se não alienar, ele sob a responsabilidade dele. Tudo bem? Tudo bem. Isso aí, gente. Isso aí. Eu já fiz alguns pedidos desses em execução fiscal, pedindo para colocar sob depositário particular.
mas não tive esse. Assim, o juiz sempre bota obstáculos e tal, fala que não pode fixar remuneração, mas assim, para quem advoga, principalmente na área privada, é mais fácil, né? Beleza? Vamos para o próximo tema, que é a intimação da penhora, que está no artigo 841, já está bem seguido aquilo que a gente estava falando. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado e executado. O executado está acompanhando a penhora com o oficial de justiça, a intimação dele normalmente fica até no próprio auto. O oficial de justiça coloca lá no finalzinho. Ao final, intimei o executado da penhora e da avaliação, se tiver avaliação, já deixa ele intimado. Mas muitas vezes o executado não está presente no ato da penhora, né? Então, vamos lá para as regras. A intimação será feita na pessoa do advogado, do executado da sociedade de advogados. Então, fez a penhora, fez o termo, nomeou o depositário. Se o depositário, se não foi intimado no ato, publicou no DO, Diário Oficial, acabou. Tem publicação, está intimada, acabou a discussão. Essa regra foi colocada aqui assim, e foi uma inovação, e no Código de Processo Civil anterior, a intimação tinha que ser pessoal, não podia ser intimação por publicação do advogado. Isso foi uma evolução muito grande, principalmente em casos de grandes execuções, com muitos devedores, com muitos proprietários de um bem. Isso era o caos, intimar todo mundo pessoalmente. Agora, se todo mundo tiver advogado, publicou, está resolvido. Beleza? Se não houver advogado, o executado será intimado pessoalmente, preferencialmente por via postal. Então, ele vai ser feito intimação por carta, né? Aquela cartinha. Vou marcar aqui, ressaltar que, às vezes, por exemplo, a citação foi feita por edital, porque as tentativas de citação postal foram frustradas. E aí, como que você vai fazer uma intimação por carta? Não, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, você já vai ter que pedir uma intimação nova, né? Se ele foi citado por edital, nunca apareceu, e ninguém foi encontrado, não tem endereço novo, a intimação vai ter que ser por edital de novo. Apesar, e aí é um detalhe, isso aqui é uma regra de intimação obrigatória. Eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar de outro tema, bem superficialmente aqui, que é a revelia. Que volta no caso da citação por edital. Citou por edital, não praticou nenhuma das condutas lá na execução fiscal, está aqui no artigo, né? O executado será citado para no prazo de 5 dias pagar a dívida, com juros e multa de mora, ou garantir a execução. Aí, se ele não pagou nem garantiu a execução, pô, ele é revel, né? Ele é revel. Se ele tiver pago ou garantido a execução, beleza, ele vai seguir a regra, vai fazer penhora, abrir o prazo para embargos e tal. Se ele não fizer nenhuma dessas duas coisas, ele é revel. E aí as decisões que se seguirem na execução fiscal, ele não vai ser intimado. Esse, na execução, é o efeito formal da revelia, né? Ele perde o direito a ser intimado de todas as decisões. Já pensou se toda decisão que saísse na execução, o réu, o executado, tivesse que ser intimado por edital? Toda decisão interlocutória necessitasse de um edital de intimação da decisão? Era o caos, né? Não tem base para pensar nisso. Mas na penhora, tem essa regra de que ele precisa ser necessariamente intimado novamente. Então, se a citação foi por edital, ainda que ele seja revel, e na execução, né, a gente não vai pensar em efeito material da revelia, porque já é um título de crédito, está ali em voga, não tem efeito material da revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados. Não vou adentrar nessa seara, que aí a gente vai abrir um universo, né? Processo de conhecimento, a crise de certeza. Então, aí tem fatos para serem discutidos. A revelia produz efeitos materiais em relação às pessoas comuns, que é presunção de veracidade dos fatos alegados, e efeitos formais, que é a desnecessidade de intimação das novas decisões. E na execução, é um processo que há uma crise de satisfação, ou seja, já está resolvido,
A discussão de fato já está resolvida. O negócio aqui agora é o Estado intervir para que eu receba o meu dinheiro, o meu direito de crédito. Seja uma obrigação de fazer, seja um dinheiro, seja qualquer coisa. E aí não tem mais crise de certeza. O Estado não precisa discutir nada. Então não tem sentido, não faz sentido pensar em presunção de veracidade dos fatos alegados. A execução já é embasada em título de crédito que por si já tem presunção de veracidade, presunção de legitimidade, até porque os requisitos do título de crédito, e aí dentro de um parênteses infinito que eu estou abrindo aqui, né, são liquidez, certeza e exigibilidade, certo? Esses três requisitos constituem um título de crédito e isso faz com que ele seja presumivelmente válido. Ele faz com que ele se presuma legítimo e verdadeiro. Beleza? A CDA por si, né, ela é um ato administrativo, então ela já vem dando uma tese dos colegas que ela tem presunção de legitimidade por si, só por ser um ato administrativo, mas além de ser um ato administrativo, ela contém os requisitos dos títulos de crédito comuns, que são certeza, liquidez e exigibilidade. Se a exigibilidade estiver suspensa, por lógico, você não vai poder exercer seu direito de execução. Ele estará suspenso, você não pode postular em juízo. Certo? Dentro do... Fechando meu parênteses aqui, vamos continuar no que a gente está falando de efeitos, necessidade de intimação do executado. Se ele foi citado por edital, ele precisa ser intimado por edital. Precisa de mandar uma nova carta? Não, porque os requisitos da citação por edital e da intimação por edital já foram preenchidos anteriormente. Você vai usar os mesmos argumentos fáticos, né, que você usou anteriormente para a citação, para justificar que a intimação seja feita por via postal. É importante se atentar a isso para não ficar tentando fazer intimação postal, dando trabalho para o judiciário e para a gente, um vai e vem de processo desnecessário, para uma coisa que já está resolvida. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de penhora realizado na presença do executado, que se reputa intimado, ou seja, se ele assinou o auto lá, já está intimado. É óbvio, né, gente? Não precisa de publicar a intimação da penhora. Considera-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º, quando o executado houver mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o parágrafo 1 do artigo 274. E aí, gente, vou contextualizar isso aqui, que esse monte de referência que vocês estão, que tem aqui. A intimação por carta vai ser válida quando ela for direcionada ao endereço em que se fez a citação postal inicialmente, ou que se fez uma intimação anterior, bem sucedida, e que de lá o executado mudou, o AR volta lá, mudou-se, não procurado, qualquer coisa, que ela foi bem sucedida e o cara mudou de lá e não deu mais notícia. Era obrigação dele dar. A parte tem ônus para cumprir no processo. E um dos deveres das partes é manter atualizado o seu endereço no processo. Se ele não mantém, ele vai sofrer as consequências disso. A gente chama de ônus processual, que seria a perda do direito à intimação. Tananã. Aqui no 842 fala que quando se a pena recai sobre imóvel ou direito real, o cônjuge também será intimado. As regras de intimação do cônjuge são as mesmas que estão aqui no 841, via postal. Se tiver advogado constituído, vai ser pelo advogado. Tranquilo. Bem divisível, a penhora vai recair sobre produto, vai recair sobre a totalidade do bem, né? Vamos pensar que um bem indivisível para a gente exemplificar. Uma casa, e aí a gente foi lá e mandou uma penhora na casa. A casa tem 2 proprietários. A casa é minha e da Larissa, de Guarulhos. Então, quando essa casa for penhorada, eu sou o executado, a Larissa e sou a dona, mas não tem nada a ver com a execução. Nós somos coproprietários. A casa vai ser levada a leilão e é importante que o coproprietário seja intimado. Eu vou voltar lá em cima, tem uma regra para isso.
de pessoas que necessariamente são intimadas também. E aí, o coproprietário tem direito a participar do produto da alienação com base no valor da avaliação. Por isso que, quando o bem é de 2, 3, 4 pessoas, já começa a ficar desinteressante para a gente pedir penhora. Por quê? Via de regra, ninguém compra coisa em leilão pelo valor da avaliação. Eu nunca vi, gente. Eu formei em 2014, né? Já era estagiário antes, então tem lá 6 anos de profissão. E eu nunca vi nenhum bem ser arrematado pelo valor da avaliação. Sempre é por valor inferior. Nunca ninguém arremata pelo valor da avaliação. Quiçá por valor maior. Então, é praticamente possível se pensar em arrematações muito altas. E como o coproprietário tem direito a participar do produto da alienação, ou seja, do dinheiro que foi arrecadado em juízo, bem, foi vendido com base no valor da avaliação cheia, esse, essa venda ela fica desinteressante, porque pensa no nosso exemplo. Eu e a Larissa temos uma casa, a casa foi vendida por 100 mil, avaliado 200 mil, foi vendida por 100 mil. Aí não importa o valor da minha dívida é alta. A Larissa tem direito de receber a metadinha dela com base no valor da avaliação. Metade de 200, 100. Ou seja, a Larissa pega o dinheiro tudo e não sobra nada para execução. Entendeu? Se a casa foi arrematada por 110 mil, avaliado em 200, a Larissa vai pegar 100, vai sobrar 10 para execução. Entendeu? Para que a execução não gere prejuízo ao coproprietário, que não tem nada a ver com a história. Então, quando você pega aquele bem lá que é de 9 pessoas, todos têm direito de 10 pessoas, todos têm direito de participar sob o valor cheio da avaliação, ou seja, você tem um décimo. A casa avaliada em 100 mil, ela precisa ser vendida, se ela for vendida por 90 mil, vai sobrar nada para execução. Ela precisa ser vendida por mais de 90 para sobrar alguma coisa. E, via de regra, nunca chega em percentuais nesse porte para alienação judicial, entenderam? Então, assim, é isso que faz com que a gente fique um pouco receoso quanto a penhorar bens em copropriedade. Eu quero voltar aqui, e esse eu não anotei, vou ter que achar aqui. Olha lá. Quem não está acostumado com sotaque mineiro já deve estar pensando, poxa, esse cara conversa com a voz doida. Uhum. Pera aí, gente, que eu vou achar o negócio aqui. Senta aí. Pronto, agora achei. Ó, é um dever do exequente requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário anticrédito ou fiduciário quando a penhora recair sobre os bens gravados, penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. Anticrese é um direito de crédito horrível, mas enfim. Requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação quando a penhora recair sobre bem gravado, usufruto, uso ou habitação, óbvio. Requerer a intimação do promitente comprador quando a penhora recair sobre bem com relação à promessa de compra e venda registrada, ou seja, se não tiver registrado, a gente tem que pedir. E ele não sabe, né? Requerer a intimação do promitente vendedor quando a penhora recai sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada, ou seja, você penhorou o direito de compra e venda de uma pessoa. Está lá registrado, mas ele ainda não é o proprietário, ele é só o promitente comprador. Então, o vendedor tem que ser intimado da penhora. E, enfim, todas essas pessoas aqui precisam ser intimadas. O 799 cria as regras das pessoas que têm que ser intimadas na execução. Ah, mas isso não intimar? Nulidade. Nulidade.
Então, sempre que vai se pedir a penhora de um imóvel, é importante fazer uma análise muito acurada da matrícula, da certidão imobiliária, para ver se não tem alguém que se sente mal. E aquelas matrículas que têm trocentos direitos de crédito, extintos, outros que foram renovados, especialmente aquelas rurais que têm aquelas cédulas de crédito do Banco do Brasil, que foram transferidas para a União, e aí tem trocentas renovações, umas baixadas, outras ativas. Não importa, tem que analisar uma por uma o que foi prorrogado, o que não foi. Eu sempre pego um lápis e vou riscando na matrícula, né, o que já foi cancelado, anulado, para a gente não ficar muito perdido. Beleza. Vamos passar para o próximo tópico, que o tempo está acabando. Substituição da penhora. Substituição da penhora está no 847. Substituição da penhora. O exequente, o executado pode, no prazo de 10 dias contado da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que ele será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente. Para quem já estudou isso na faculdade, isso aqui é o nosso famoso princípio da menor onerosidade do devedor materializado no artigo. Desde que seja menos oneroso e não cause prejuízo ao exequente. Mas do que você está falando com essa história? Como é que vai ser menos oneroso para o devedor e não causar prejuízo ao exequente? Primeira coisa, a substituição da penhora tem que obedecer à ordem legal. Ou seja, se tem dinheiro penhorado, você não pode pedir para substituir por imóvel. Dinheiro é dinheiro, dinheiro é prioritário. Ó. Aqui no 848. As partes poderão requerer a substituição se ela não obedecer à ordem legal. Aí, beleza. Se você penhorou um imóvel e aí o cara quer substituir por dinheiro, beleza. Aí sim. Aí sim, mas o inverso não. Isso causa prejuízo ao exequente. Certo? Então, a gente sempre analisa essa regra de menos onerosa e prejuízo do exequente à luz da ordem legal de prioridade que a gente viu lá no começo. Certo? Isso aí é padrão. Tem outras regras aqui, tudo, bens de folha de execução, outros bens livres, já penhorados, sobre bens de baixa liquidez, fracassar a tentativa de alienação judicial. Isso é outra coisa importante. E aí a gente vai pensar, vou dar um exemplo para materializar essa possibilidade aqui. Vamos que você tem dois imóveis. Né? Tem dois imóveis na mesma cidade, com as mesmas características. Eu tenho dois apartamentos aqui em Uberaba, né? No mesmo condomínio. E aí eu ofereci uma penhora, os dois têm as mesmas características, mesmo valor de avaliação, mas um está alugado, a pessoa fica incomodada do oficial de justiça ir lá avaliar e o outro está desocupado. Então, eu falo assim, peraí, União, você penhorou que está ocupado, mas lá está alugado, me dá renda, o outro está desocupado, eu quero substituir. Posso? Pode, não vai criar prejuízo nenhum para mim, para o exequente, que mesmo valor, cobra a dívida e etc. Ainda que não fossem do mesmo valor, mas desde que suficientes e com o mesmo grau de liquidez, não tinha discussão sobre a possibilidade de penhorar, de substituir. E é menos oneroso para mim, porque o que está alugado está me dando renda e o outro está desocupado. Então é melhor que se for para ser adjudicado ou leiloado, que seja o que está desocupado. Entendeu? Essa é a regra da substituição. Tem outras regrinhas aqui, e uma das regras principais aqui da PFN, que a gente vê todo dia, é fracassar a tentativa de alienação judicial. Muitos devedores oferecem bens imóveis, e às vezes que a gente não tem condição de apurar, né, o que é bom, o que é ruim. Às vezes, duas fazendas, a gente tem uma fazenda boa e a outra que é só pedra, só que não dá para, não é agricultável, mas a gente não sabe, a PFN não dispõe de serviço para fazer diligência, etc. O oficial de justiça também não tem conhecimento técnico lá suficiente para fazer isso. E a gente acaba indicando, às vezes,
a fazenda que tem só pedra. E aí o comprador, por óbvio, que entende, né? Ninguém vai comprar um negócio sem saber. Ele vai lá, olha e fala, nossa, isso aqui não interessa não. Só porcaria essa terra, pedra, eu vou sair fora, não vou comprar não. E aí tenta alienar judicialmente, não vai. Você olha, outra, tem outra matrícula disponível. Você pode pedir substituição? Pode. Você vai lá e fala, ó, você já tentou alienar, não está virando nada, vamos tentar penhorar esse outro bem aqui, substituir a penhora. Às vezes esse aqui a gente consegue alienar. E aí é uma das regras principais que a gente mais vê no dia a dia, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. A regrinha da fiança bancária, que fiança bancária é o seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito inicial, que seja de 30%, pode substituir qualquer penhora. Certo? Não tem problema. Sempre que ocorrer a substituição, será lavrado novo termo, volta lá na nossa regra geral, né? Está só a 1.000 danos, pormenorizamos. Não se procede segunda penhora, salvo se a primeira for anulada. Tanana. O que é essa segunda penhora aqui? É que uma vez penhorado bem suficiente para garantir a execução, não justifica a gente sair penhorando mais coisa, né? A execução é 100 mil, você penhorou uma fazenda de 150. Por que você quer penhorar mais? Entendeu? Aí você não pode fazer mais. Agora, essas são as exceções. Se a primeira penhora for anulada, é óbvio que você vai penhorar outra coisa. Se os bens, depois de leiloados, não forem suficientes para o pagamento do exequente, e aí a gente continua a execução, né, sobre o restante, o exequente desistir da primeira penhora, desde que fundamentadamente, né? E aí vem outra regra que a gente tem, até vem da jurisprudência, que a gente pode recusar os bens oferecidos à penhora inicialmente. Lembrem lá do artigo da LEF aqui, né? O executado será citado se diz pagar a dívida com juros e multa, encargos ou garantia de execução. E a garantia da execução será através do oferecimento de bens à penhora, aqui, ó. Garantia de execução pelo valor da dívida, juros e multa, mora, encargos, o executado poderá efetuar depósito, oferecer fiança bancária seguro garantia, nomear bens à penhora, indicar bem a penhora. E aí, suponhamos que ele indique um imóvel à penhora. A gente nunca aceita, isso é regra. A gente, salvo se for grande devedor, já conhecido e tal, a gente sempre pede para fazer boa sem júdice antes, porque dinheiro é prioritário. A gente fala, oh, peraí, a gente não vai aceitar imóvel porque a Bacenjude ainda não foi feito. Quero chamar uma atençãozinha ainda, que o Bacenjude dispensa a lavratura de ato ou termo, porque aquela certidãozinha que o analista tira do Bacenjude e coloca lá no processo, já é entendida pela jurisprudência como um termo de penhora. A própria penhora eletrônica, quando ele implementa, a gente pega aquela telinha lá, Bacenjude 3.0, e aí tem lá instituição financeira, CPF, CNPJ, banco tal, banco tal, banco tal, banco tal. Aquilo já é o termo de penhora. Você achou dinheiro, está resolvido. Muitas escrivanias, muitas secretarias, elas fazem isso por praxe, né? Elas geram esses terminhos para formalizar, mas não tem prejuízo nenhum, não tem necessidade. E como o depositário já é o banco mesmo, no Bacenjude, já está lá indicado aonde que está o dinheiro, para onde que foi, ele preenche os requisitos. Normalmente tem o nome do executado, número de processo, preenche aqueles requisitos do CPC e continua, não tem problema nenhum não. O renajuste, por outro lado, não é interpretado como penhora. Para se implementar uma penhora renajuste, é preciso que se expresse mandado de penhora ou termo de penhora do bem, posteriormente avaliado. A gente sempre pede para pedir mandado de penhora na prática, porque o renajuste, ele retrata bens móveis existentes no Detran, né? Mas a gente não sabe se o negócio existe na prática, se está escondido. A gente sempre pede para pedir mandado de penhora para saber se o bem está lá na casa do cara, se não está deteriorado, se não é sucata, o que está acontecendo. Uma sucata em um caminhão conservadinho, por exemplo, eles têm a mesma característica no Detran.
desde que ele não seja baixado. Então, o Renajude acha lá e aí precisa ser visto, né? Então, para evitar vai e vem de processo, lavratura de atos, a gente já pede para fazer a penhora. E aí, se o bem não estiver legal, se tiver em estado de conservação não relevante para execução, vamos chamar assim, a gente já dispensa, ele já fica livre dele. Beleza. Eu acho que o nosso tempo hoje não vai dar, que eu tenho mais tópicos para falar com vocês. Na verdade, eu vou falar mais duas coisinhas, que eu acho que vai dar tempo hoje. E aí, na próxima reunião, a gente vai falar de empenhorabilidade e de algumas teorias. Teoria da aparência na penhora de bens, teoria aí já existente. Eu escrevi um artigo sobre ela, a gente vai trabalhar bem aprofundado. E sobre a empenhorabilidade do bem de família, quando há oferecimento voluntário para parte do executado, se isso é renúncia, se não é. Vamos falar um pouco de boa-fé objetiva, beleza? Falar de outras coisas. Isso aí vai ser um tema grande, a gente vai deixar para a próxima. Nessa, a gente vai falar ainda de uma coisa importante e que eu queria chamar a atenção de vocês. Na execução, a intimação da penhora, a data da intimação, é o marco inicial para a apresentação de embargos de execução. Mas o que isso tem a ver? Isso não me importa nada. Gente, isso é o caos. Isso é o caos. Deixa eu vou tentar achar uma peça aqui para eu mostrar para vocês uma alegação minha mesmo sobre esse tema. Vocês não vão ver que eu estou pesquisando, que está na outra tela do computador aqui. Pronto. Vou botar aqui para vocês verem. O prazo para interposição de baixa execução fiscal é contado da efetiva intimação e não da juntada do mandado aos autos. Porque no processo civil comum, via de regra, o prazo para apresentação de embargos e outras defesas é contado da juntada do mandado no processo. Às vezes você intima uma pessoa, irmão, mandado roda, vai juntar ele daqui 2 meses, 3 meses. E aí os advogados privados fazem muito essa confusão e acabam não apresentando os embargos de execução fiscal no prazo correto. O que tem de embargos à execução apresentados fora do prazo, vocês não entendem. Esse aqui que a gente está olhando, inclusive, é de um GD aqui da unidade. Larissa. Eu acho que o seu negócio aí ficou doido, né? Peraí, eu vou te... Deixa eu tentar aqui, ver se eu consigo fechar você aqui. Aí. Voltei, né? Vamos lá. E aí, vou abrir minha peça aqui de novo. Ó, isso aqui é uma decisão do STJ, né? O termo inicial da proposição de embargo de execução é a data efetiva de intimação da penhora, não dos juntados autos mandado cumprido. E aí dá muita diferença entre esses dois termos. Muitas e muitas vezes, isso passa despercebido pelo advogado da defesa, certo? E aí vem outro tópico que o prazo para a apresentação de embargos não é de toda a penhora, mas sim da primeira penhora. Então, se a primeira penhora não foi suficiente, o executado tem que apresentar os embargos. E aí, vem de outro lado, né? Como a garantia integral do juiz é pressuposto
de recepção dos embargos, de admissão, eles ficam suspensos, aguardando a integralização da garantia. Se o executado não apresentou embargos na primeira penhora, só deixou para apresentar lá no final, lá quando teve garantia integral, ele só pode alegar questões relacionadas à segunda penhora. Ausente depositário, etc. As coisas relativas ao título, as questões anteriores estão todas preclusas, então ele não vai poder alegar. Ah, mas aí, se ele quiser alegar matéria de ordem pública, ele pode? Não, gente, aí ele pode, né? Porque se ele não alegar nos embargos, ele vai alegar em exceção de prescritividade. Ele pode alegar isso qualquer hora. E até quero abrir mais um parênteses aqui dentro do que a gente está falando, que a exceção de prescritividade, essas questões de ordem pública, ela é só um alerta para o juiz, porque elas deveriam ser conhecidas de ofício. O juiz deveria ouvir elas e falar, opa, isso aqui está errado, e já passar a caneta, sem questionar, sem perguntar para ninguém. Então, a exceção de prescritividade e as questões de ordem pública, ainda que preclusas quando alegadas nos embargos, elas são só um apontamento para o juiz para falar, ó, juiz, isso aí, ó, você deveria ter analisado e não analisou, tá? Então, ele poderia alegar isso depois, mas quando ele perde o prazo para apresentação de embargos, quando passa da primeira penhora, ele só pode alegar as questões e defeitos relacionados à segunda penhora. A primeira, inclusive, já está preclusa. E, para quem não lembra aí, né, preclusão é a perda do direito de exercício de uma faculdade processual. Ou seja, a perda do direito de apresentar embargos, no nosso caso aqui. Certo? Aqui está explicando, né, o que importava o caso. Vou fechar aqui. Bom, gente, acho que é isso aí que eu tinha para falar com vocês hoje. Nosso tempinho aqui já acabou. Na nossa próxima reunião, na semana que vem, provavelmente na quarta, se não der certo na quinta, a gente vai conversando, eu mando aí nos grupos de procuradores e do grupo aí dos estagiários aqui de Uberaba, só marcar aqui para eu saber o que eu vou falar na próxima. Eu mando aí, a gente vai falar sobre penhorabilidade, teorias específicas relacionadas à execução, teoria da aparência, que é um negócio bem relevante mesmo, a possibilidade de conhecimento de simulação de ofício, até por reconhecimento do próprio oficial de justiça. Vou fechar minha telinha de apresentação aqui. Fechei. E é isso aí, gente. Semana que vem estamos juntos novamente. Vou agradecer a presença de todos hoje, uma reunião excepcional, presença de mais de 30 pessoas. Estou extremamente lisonjeado aí pela presença de todos. Agradeço aos estagiários, aos lugares que compareceram, aos colegas de outras unidades que assistiram à nossa reunião. Eu não conheço muitos, mas pelos nomes aí, vi que alguns estão aí nos grupos em comum de procuradores. Se alguém quiser fazer alguma colocação, está liberado o áudio, pode falar, pode mandar alguma dúvida aí no chat. Alguém? Gente, então fechou, é isso aí. Obrigado aí os colegas da unidade que participaram, a Ariane sempre presente, aí, firme, valeu demais. E semana que vem estamos firmes. Acredito eu que o tema será inclusive mais instigante. Será um tema mais complexo um pouquinho. Beleza. A palestra, nossa aula de hoje aí será futuramente disponibilizada. Eu mando nos grupos aí o canal do YouTube que eu vou colocar. Vou tentar que até a semana que vem
eu consiga disponibilizar tudo. Beleza? Gente, é isso aí. Vou seguir. Um abraço a todos. Bom restinho de semana e até semana que vem. Valeu.